Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Indublando Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, sobre Trump. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo e todos os outros, deixa seu comentário e também segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo do canal e da gente. E ativa a notificação, meu povo. Para falar dos Estados Unidos, para falar do governo Trump com a gente, nós chamamos o maior especialista no assunto, que morou agora nos Estados Unidos, está sabendo tudo, arrasa em tudo sobre Trump, junto com a Fernanda, obviamente, que é o Carlos Gustavo. Ó, mano, né, gente? Poderosíssimo. Obrigado pelas palavras, eu sou o Carlos Gustavo. Acho importante essa informação. Não é Carlos Augusto. Não é Carlos Eduardo, é Carlos Gustavo. Ah, mas é estranho, não posso fazer nada. O nome de batismo que eu tenho é inspirado no rei da Suécia. Estudo Estados Unidos há um tempo, já estava fazendo as contas há mais de 15 anos que eu me debruço sobre esse tema, apesar de parecer muito mais jovem do que isso. Tenho muito interesse nessa história dos Estados Unidos e tenho o prazer de compartilhar esse tema de estudo com o Lucas, com a Fernanda, os quais eu tenho a honra, aliás, de ter participado da banca de mestrado da Fernanda e da banca de doutorado do Lucas, ambos tratando de Estados Unidos. Então também temos esta ligação acadêmica muito forte. Obrigado pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui nesse que é o canal mais pop das relações internacionais atualmente. Todo mundo está acompanhando, sabe que agora no dia 20 de janeiro o governo Trump completou 2 anos nos Estados Unidos, parece 2 décadas, mas são só 2 anos. E a gente queria saber do Carlos, que acabou de voltar de Washington, qual é o balanço que se faz desses 2 anos? Faz uma introdução pra gente, Carlos, sobre os 2 anos do Trump e a frente aí da potência. Olha, eu tenho dito o seguinte, eu considero que a eleição do Trump talvez seja o grande evento do século XXI. Não só pelas consequências, mas acho também por aquilo que representa a eleição do Trump. Tivemos no Brasil, na Europa, temos outras forças ao redor do mundo que tem muito a ver com esse movimento que levou o Trump ao poder. Absolutamente imprevisível em 2016, nenhum analista que estuda, que se debruça sobre os Estados Unidos previu essa eleição do Trump. Nenhum analista sério, né? Nenhum analista sério. Por que nenhum analista sério? Porque quando você olha o sistema eleitoral americano, é um sistema que foi, eu tenho dito, criado para evitar que alguém como Donald Trump ganhasse as eleições. Que são candidatos muito fora, né? Veja, não estamos nem fazendo aqui um julgamento sobre especificamente as políticas que o Trump defende, mas ele era muito fora daquilo que se considerava as características de alguém que quer ser presidente dos Estados Unidos. Então, o fato de ele ter ganho representa mudanças significativas. Trump ele é consequência de mudanças profundas na sociedade americana, na política americana. Nós temos que compreender, temos que estudar isso e tentar entender isso um pouco. Para resumir, claro, de novo, como é um evento tão importante, eu destacaria 3 números que me parece que resume bem esses 2 anos do Trump. O primeiro, antes dele ser eleito. Então, um número é 102, o outro número é 37 e o outro número é 65. 102 é o número de promessas que o Trump fez na campanha. É muito, né? Muito pouco. Para ter um exemplo de comparação, o Obama fez mais de 500 promessas. O Trump ele se concentrou muito em alguns temas específicos. Ele é um bom comunicador, então ele é um cara que soube transmitir. As pessoas que votaram no Trump votaram porque tinha 2 ou 3 temas que ele soube lidar muito bem. Migração, economia, empregos, coisas muito tranquilas. Quem votava na Hillary Clinton, por exemplo, não tinha muito claro o que a Hillary Clinton representava, e a Hillary veio com um programa muito detalhado. O outro número, 37%, que é a aprovação que o Trump tem atualmente. Para padrões históricos, se você comparar com outros presidentes, é baixo. O Obama, nesse ponto do mandato dele, tinha cerca de 50%. O Bush tinha quase 60%. Então 37% é muito baixo. Compara-se com quem? Quem é o presidente que tinha 37% a essa altura do mandato? O Ronald Reagan. Então isso, por um lado, é bom para o Trump, porque se a gente considerar que o Reagan acabou posteriormente sendo reeleito com uma margem muito folgada de votos. Isso é curioso ser baixo se você considerar os números econômicos dos Estados Unidos. Então, baixa taxa de desemprego, índice de crescimento razoavelmente robusto, tem uma guerra acontecendo, não tem nada que justifique, do ponto de vista objetivo, uma taxa de aprovação tão baixa como 37%. Atribuo isso a questões de ordem pessoal individual do presidente e a baixíssima aprovação que ele tem entre democratas e independentes. E ele tem uma aprovação muito alta entre os republicanos, sempre acima dos 80%.
E o terceiro número, esse me parece também bastante significativo, que é 65%. 65% é a taxa de troca de funcionários do primeiro escalão do governo. Então, de todo mundo que o Trump começou, dos funcionários importantes, né, secretário de Estado, etc., funcionários importantes e relevantes na administração, que ele começou no primeiro dia de mandato, 65% saíram durante esses 2 anos. 2 anos. Nesses 2 anos. Isso é uma taxa muito alta. Isso representa uma certa desorganização da Casa Branca. Então, ele praticamente, a equipe toda de política externa dele foi trocada. Me parece que o Trump, nesses 2 anos, o governo foi se tornando cada vez mais trumpiano, digamos assim. Ele foi adquirindo cada vez mais as características que o Trump queria. Porque no começo ele foi detido em algumas coisas por esse establishment. Então, durante esse primeiro ano, ele foi, de certa forma, detido em algumas iniciativas pelo sistema. É o Deep State. Por que alguns chamavam de Deep State. O que ele fez ao longo desse tempo foi tirando os caras. E para o Trump, a questão principal não é competência no cargo, é lealdade ao indivíduo, à pessoa Trump. Não à toa ele se cerca muito de familiares e de pessoas que ele considera que são leais a ele. Então, o que eu acho que aconteceu nesses primeiros 2 anos é um presidente muito inexperiente nas questões políticas, de administração. Ele é alguém que vem com a experiência de empresa, né? E vem com esse olhar de empresário na administração pública. Quando você é presidente de um país, você tem uma série de instituições. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu quero banir os muçulmanos desse país. Bom, você tem uma Suprema Corte que vai falar, não, isso é inconstitucional. Quero construir um muro. Não, você tem um Congresso que vai dizer se vai dar dinheiro para o muro ou não. O sistema americano é criado para, de alguma forma, você não ter um ditador. O presidente ele tem que negociar com essas diferentes instituições. Então ele está um pouco aprendendo ou sentindo como isso funciona e dentro da sua própria administração se cercando de pessoas que ele sente mais confortável no sentido de fazer valer a sua visão, que é uma visão nacionalista, é uma visão mercantilista no comércio internacional, né? E é uma visão que não dá ênfase a uma questão de promoção de democracias. Então, você tem uma série de elogios do Trump para líderes autoritários e uma série de críticas a aliados antigos dos Estados Unidos, né? Europeus, etc. E o que a gente tem visto nesses últimos 2 anos, que me parece, para os próximos 2, é que vamos ver cada vez mais o Donald Trump ser Donald Trump. Não vai rolar estelionato eleitoral dessa vez. Não é um estelionato eleitoral. Ele foi eleito com essas pautas. E por mais que se discorde da ideia do muro, é um tema pelo qual o presidente foi eleito. Né? Caríssimo tema. E simbólico, né? Importante para ele. E mesmo os democratas, alguns anos atrás, não eram tão reativos com relação ao muro. É uma mudança também na postura democrática. Muitos republicanos foram para um caminho muito mais duro em relação à imigração e muitos democratas foram para um caminho muito mais aberto. O meio termo é que está sumindo um pouco nesse debate. E dá para reparar, tem umas pesquisas que mostram que o padrão de votação do governo Obama para frente, principalmente, os republicanos têm votado muito republicanos, democratas muito democratas, ao invés de ter aquele meio... Um pacto bipartidário. Exatamente, que costumava ser mais swing, né, mexer de um lado para o outro, que é o que às vezes garantia, inclusive, as instituições funcionando mais adequadamente. Isso é altamente pesquisado e documentado, esse processo de polarização política nos Estados Unidos. Isso impede compromissos políticos no Congresso. O que aconteceu com a paralisação é exatamente isso. Veja, a maior paralisação da história dos Estados Unidos, de longe, 35 dias. Antes disso, tinha sido 21 dias, que tinha sido um recorde. Creio que, ao olhar para esses dados, esse tipo de disfuncionalidade do sistema político americano vai se tornar cada vez mais comum. Trump tem uma personalidade que, de fato, chama a atenção. E todo mundo quer falar da personalidade do Trump, as barbaridades que ele fala no Twitter, quando, na verdade, o indivíduo Trump ele é menos importante do que as forças sociais, econômicas, culturais, políticas que trouxeram o Trump ao poder. Acho que essa é a grande história do século XXI. Então, Carlos, depois desse balanço geral, fala pra gente quais foram os principais avanços e os principais fracassos do governo Trump nesses 2 anos. Eu considero que 2 avanços importantes no fronte doméstico. Uma questão do corte de impostos. Conseguiu isso no momento que ele tinha um Congresso e maioria republicana. Então houve esse corte de impostos, é preciso falar sem correspondente corte de gastos. Explica pra gente pra quem foram esses cortes. Então, esse é um debate econômico muito complexo, mas tem muita gente pesquisando e diz que são cortes que costumam beneficiar o topo da pirâmide econômica nos Estados Unidos, o que
tenderia a aprofundar uma certa desigualdade. Né? O argumento do Trump, dos republicanos, para cortar imposto é aquele argumento que eles chamam de trickle-down economics, ou seja, é verdade, eu corto o imposto do empresário, ele realmente vai ganhar mais, mas ao ganhar mais ele contrata mais gente, portanto você beneficia todo mundo na economia. Esse problema, né? Mas é um avanço, ele entregou isso. E muita gente que fala e elogia o Trump, elogia esse feito do governo dele do corte de imposto. Do ponto de vista daqueles que votaram no Trump, esse é um avanço. Outro avanço, isso eu vi muito em Washington, de gente que fala assim, olha, eu não vou muito com a cara do Trump, ele fala umas besteiras e tal, mas tem uma coisa que para mim é importante, Suprema Corte. Ele prometeu que iria nomear juízes para a Suprema Corte, que eram juízes com um determinado perfil mais conservador, em questão de aborto, outras questões sociais importantes. E, de fato, ele conseguiu isso, nomeou. Uma batalha enorme no Congresso americano, também outra coisa que não é comum, essa nomeação de juízes para a Suprema Corte costumava ser um evento banal, burocrático, pro forma, tornou-se um grande espetáculo político nos Estados Unidos. Então tem esses dois avanços que me parecem importantes no campo doméstico. No campo internacional, houve também, ele cumpriu promessas. Ele falou que ia sair do TPP, né? É o Tratado Transpacífico, saiu. A gente achou que não, ele só vai falar, de fato ele saiu. Saiu do Acordo de Paris, era uma outra coisa que ele havia cumprido. Eu daria uma nota razoável para o Trump no combate ao Estado Islâmico. Me parece que não há muitas críticas importantes a fazer nesse sentido. O Estado Islâmico, ainda que alguns argumentem que agora, com a retirada de tropas na Síria, etc., isso pode trazer problemas. Mas isso também é parte das promessas do Trump. Ele prometeu que iria retirar as tropas americanas dos conflitos. E aí, na questão comercial, renegociação do NAFTA, foi renegociado? Foi, mudanças cosméticas, uma outra coisa, mas que ele vende como fosse uma grande mudança, mas de fato ele conseguiu essa renegociação com o NAFTA. Em relação da guerra comercial com a China, tá? Cumprindo com relação à guerra comercial na China. Por outro lado, houve também, evidentemente, muitas promessas que ele não conseguiu avançar. Duas cruciais domésticas, uma que ele dizia que ia repelir o Obamacare, que é um sistema de saúde criado pelo Barack Obama. Repeal and replace. Repeal and replace. Nenhuma coisa nem outra. Teve muito problema no Congresso para negociar isso, foi uma batalha, gastou muito capital político e não conseguiu mesmo. Uma outra alteraçãozinha, a outra que é a questão do muro. Veja, esse é um tema crucial. Até que seja cedo, me parece que o Trump de alguma forma vai querer avançar nisso, porque se tem um tema central, um símbolo da campanha do Trump é o muro. E até agora não conseguiu botar um único tijolo do muro. Claro que nós estamos fazendo uma análise aqui, abstraindo toda a questão pessoal, né? Sim. Todas as questões que o Trump tem falado, e os custos que isso tem para os Estados Unidos, e são custos muitas vezes intangíveis, muitas vezes de longo prazo. É a questão do que ele falou e o que ele fez, né? Exato, estamos tentando olhar o Trump a partir da perspectiva de um presidente normal. Porque em termos de estilo, é um pouco complicado. Houve essas questões onde tem problemas, né? Enfim, agora também parece uma coisa a ser elogiado. O Trump, ele apesar da sua retórica belicosa, ele parece cauteloso, por enquanto, no sentido do uso da força pelos Estados Unidos. Não se envolveu em nenhum conflito importante. Uma pequena ressalva é que sua equipe de política externa que entrou recentemente é uma equipe muito mais agressiva em termos do uso da força militar do que a equipe anterior. Recentemente, o enviado da Venezuela, o Elliot Abrams, que é um neoconservador, que eu entrevistei em Washington, inclusive, ele foi indicado como um enviado para a Venezuela. Depois, se você quiser pesquisar um pouco sobre quem é o Elliot Abrams, o que ele pensa, você vai ver que não é exatamente alguém que é associado à ideia de bomba da paz, diplomacia, etc. Né? Inclusive, se você quer saber mais sobre os neocons americanos, o Carlos é autor de um dos principais livros sobre esse assunto aqui no Brasil, vai aparecer aqui para você. Fica o merchan, compre, está nas melhores livrarias, está lá na Amazon, não perca essa oportunidade. E a tese de doutorado dele foi indicado em 2012 como um dos livros mais relevantes do ano pela Foreign Affairs, essa revista que todo mundo conhece em RI. Você também não pode perder a chance, vai aparecer tudo aqui pra você. Vai lá, vai saber mais, vai ler sobre esse assunto, aí você vai entender essa pessoa maravilhosa que está aqui falando com você um pouco melhor. E a diplomacia, ela é um pouco o que você faz, mas ela também é muito o que você diz. Ela é muito a forma como você age. O Trump tem uma abordagem em relação à diplomacia que é uma abordagem que ele aprendeu
nos negócios que é uma coisa meio de troca, né? Quer dizer, você me dá, o que me dá em troca? Ganhos de curto prazo, uma abordagem transacional, ou seja, quer dizer, o que você tem que me dar para te dar em troca? Você sempre fala sobre uma visão contábil. Uma visão contábil das relações internacionais, né? Quer dizer, o que eu ganho com isso? O jogo de soma zero às vezes também, né? E sem ter uma perspectiva histórica. O Trump olha a planilha e fala, nossa, a OTAN é muito caro. Isso custa muito, o preço disso. Vou sair. Vou sair. E tem uma estratégia que ele utiliza muito, inclusive fala disso nos livros que ele escreveu na época que ele era dos negócios, que é o Negotiation by Conflict, né? Ele acredita que às vezes você criar o caos em uma determinada arena é a oportunidade perfeita para recondicionar as barganhas e conseguir ganhar alguma coisa. Então ele aplica isso muito indiscriminadamente também. E o que o Trump vai aprender, assim como o Obama aprendeu, que é o seguinte, quando você tem muitas iniciativas que não passam pelo Congresso, que são ordens executivas, elas podem ser facilmente desfeitas pelo próximo presidente. Se você quer mudanças perenes, políticas, são mudanças que têm que passar pelo Congresso, que é isso que é muito mais difícil de mudar. O caso do Obamacare, né, que está sendo difícil de reverter agora, justamente por isso. Exatamente o exemplo do Obamacare, por exemplo. Qual a expectativa nos Estados Unidos, assim? Como é que está o clima em relação a essa eleição de 2020, né? Tá no meio do mandato agora. Tem muita gente que fica discutindo a questão de impeachment, agora com a mudança no Congresso, né? Aumento do número de democratas. Tá um pouco cedo, a gente sabe, mas assim, se eu tivesse que dar o seu feeling, qual seria? Tem algumas investigações sendo feitas com relação ao Trump, essa investigação especial do FBI é a principal delas, né? E algumas coisas estão sendo descobertas. Tem um número grande de pessoas que cercam o presidente, ou cercavam o presidente, né, o seu líder de campanha, pessoas que eram associadas ao Trump há mais de 20 anos, o Roger Stone, agora recentemente, né? E essas pessoas estão sendo todas interrogadas, presas e indiciadas. Então, aos poucos, está se fechando um cerco em torno do Trump. Isso é suficiente para um impeachment? Bom, se tem uma coisa que a gente sabe sobre o impeachment, que nós no Brasil devíamos ter aprendido alguma coisa sobre isso, é que o impeachment ele é um processo jurídico, um pouco, mas ele é majoritariamente um processo político. Sim. Então, um presidente que tem apoio no Congresso pode fazer a barbárie que for, que ele não sofre o impeachment. Por outro lado, um presidente que não tem apoio no Congresso, se der um escorregãozinho, isso pode servir como uma desculpa para o impeachment. Por que eu digo isso? Porque é a lei do impeachment. Quem é que faz o impeachment não são os juízes, são os deputados e os senadores. Eles são os juízes. E os cálculos que deputados e senadores fazem são cálculos diferentes dos cálculos que juízes fazem. Deputados e senadores fazem cálculos políticos. Então, politicamente, vale a pena eu ir prosseguir com esse impeachment em relação ao Trump? Pode ou não vale a pena. O que vai determinar a narrativa e a opinião pública. O que aconteceu com o Nixon? O Nixon ele renuncia quando ele perde o apoio dos republicanos. Ele percebe que ele perdeu o apoio dos republicanos. Por quê? Porque a narrativa da opinião pública americana já estava contra o Nixon. E aí, portanto, ele renuncia. Então, o Trump ele é muito importante manter o controle da narrativa e manter o apoio da opinião pública, principalmente entre os republicanos. Se isso começa a corroer, começa a ficar mais complicado. Agora, se ele não consegue melhorar também os seus números de aprovação, ele vai ter dificuldade em se reeleger. Lembrando que, escrevi um artigo sobre isso também, há republicanos que pretendem desafiar o Trump nas primárias. Isso não é inédito. Isso aconteceu em outros momentos. Sim. E todos os presidentes que foram desafiados nas primárias perderam a sua reeleição. Então é bom a gente ficar atento a isso também. A gente queria agradecer a presença aqui do Carlos Gustavo, não Carlos Eduardo, nem outro Carlos Gustavo. Fica a dica, meu povo, revisa esses leads, bota o nome dele direito na mídia, pelo amor de Deus. Ele arrasou aqui, pra variar, né? Então, se você gostou, segue ele nas redes sociais, segue a gente também. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Carlos, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao EDCC. Agradeço, foi um prazer. Isso aí, galera. Até mais. Tchau. E hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, sobre Trump. Aí introduz o Carlos. Sempre quis participar disso. Que legal. Estou emocionado. 65, né? 102 foi o número de... Anota aí pro seu bingo, pra sua 102. Mega Sena da virada. Vai Só lá. que a Mega Sena vai só até 60, tá, Fê? Então você soma, 62 soma da 3. É,